E aí, pessoal, falta apenas o jogo do Botafogo para terminar essa rodada. Mas nós já temos uma constatação que ataca o nosso Grêmio. O Grêmio foi o fracasso da rodada. Você vai entender por quê. Machuca mesmo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora, tudo sobre terceirização de mão de obra. Real Inox. Guarde esse nome. Entenda, Real Inox é o melhor sobre terceirização de mão de obra. Soldador, caldeireiro, polidor, ajudante, laticínio, cervejaria, inox, montagem, tudo você encontra na Real Inox. Quando se falar em terceirização de mão de obra, precisa se entender que é Real Inox. Você vai entrar na descrição do vídeo, vai falar pelo WhatsApp com eles e vai dizer o seguinte: eu tô vindo lá do CCD. Dá uma mão aí, porque eu sei que vocês são os caras. E eles são mesmo. Real Inox. Gente, essa rodada do Campeonato Brasileiro teve algumas peculiaridades. E a principal delas foi o envolvimento das equipes com as Copas, os jogos decisivos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Jogaram Corinthians, Fortaleza, que vão jogar na terça-feira o jogo pela Sul-Americana. Jogaram também Internacional, Fluminense e Palmeiras, que na quarta e na quinta jogam as partidas pela Copa Libertadores. Fluminense contra o Inter e o Palmeiras contra o Boca. Curiosidade, neste quesito, todos, sem exceção, jogaram com o time completamente reserva. Todos eles. O Inter, o Fluminense, o Palmeiras, o Fortaleza e o Corinthians. Pois o Corinthians perdeu por 2-1 para o São Paulo. Pois o Inter perdeu por 2-0 para o Atlético Mineiro. Pois o Fluminense perdeu por 3-0 para o Cuiabá. E o Palmeiras perdeu de virada 2-1, o jogo acabou há pouco. 2-1 para o Bragantino, um gol no fim do jogo. E quem não fez a sua parte? E quem não aproveitou essa relação, que eu chamo de desigualdade técnica, deste Campeonato Brasileiro? Apenas o Grêmio. Só o Grêmio fracassou. Só o Grêmio perdeu o passo. Só o Grêmio não entendeu que essa era a rodada de definir as questões, de chegar lá em Fortaleza e bater os reservas. Não, o Grêmio salvou o empate. Salvou o empate. O Campeonato Brasileiro agora tem o Bragantino em segundo com 45, 6 pontos atrás do Botafogo, e o Grêmio 7 pontos, mas a gente sabe, o Botafogo vai jogar amanhã às 8 horas contra a equipe do Goiás dentro de casa. E deve abrir, essa pelo menos é a tendência, e a 54, abrir mais uma vez a distância, 10 para o Grêmio e 9 para o Bragantino. Acaba o campeonato? Claro que não. Claro que não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas fica evidente que o Grêmio não consegue abraçar as chances que tem. E isso incomoda muito quem está vendo e cai de maduro algumas dificuldades do Grêmio, que nós temos que tratar, gostando ou não. Quando eu vi esse quadro se formando a partir do empate do Grêmio e principalmente das derrotas do Fluminense e do Inter ontem, eu disse, é óbvio que isso vai acontecer. É óbvio que isso vai acontecer. Só o Grêmio conseguiu a façanha de não aproveitar adversários esgualepados à sua frente. O Cuiabá com o Fluminense ontem foi constrangedor. O Inter, o segundo tempo do Inter contra o Atlético Mineiro, da mesma maneira. O Palmeiras do mesmo jeito hoje. A partir do momento que sai na frente, o segundo tempo começa e é uma massa. O Corinthians também saiu na frente ontem e tomou um banho do São Paulo. E o Grêmio tomou um banho dos reservas dos caras. Um banho. Fez o gol porque o Grêmio tem Soares, que é o melhor jogador do futebol brasileiro. Se não, tinha perdido o jogo. Inclusive merecia perder o jogo. Então essa relação, o Grêmio precisa se olhar no espelho. O Grêmio precisa. O Renato precisa entender.
Ou então se definir, cara, com esse grupo aí, é isso que dá, não tem o que fazer, nós vamos fazer jogo de definição em casa e fora de casa, seja o que Deus quiser. É basicamente o que está acontecendo. E aí, com todo cuidado, a gente precisa sim fazer críticas. Críticas às opções, críticas às insistências, críticas severas a alguns jogadores, críticas aos dirigentes que não conseguiram, mesmo com investimento alto na janela do meio do ano, agregar nada. Nada. O Grêmio não agregou nada. O Grêmio perdeu na janela. A janela do Grêmio perdeu o Bitelo. E o Grêmio agregou 6 nomes que não jogam. O Rodrigo ele está lesionado. O Luan não joga. O João Pedro lesionou agora, não contribuiu em nada. O Bessosi, eu gostei, começou um pouquinho melhor. Não agregou. O Iturbe não farda. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, que a gente analise. Essa rodada é um tapa na cara do Grêmio. É um tapa na cara do Grêmio. De mão aberta. É uma rodada que mexe sim com o anímico. Foi o único que não aproveitou. Estaríamos numa situação melhor. Já perdemos pontos fora de casa, mas eu vou esquecer o passado. Agora, tu não aproveitar uma relação dessas, quando todos, obviamente, aproveitaram, é difícil. É muito difícil. Muito difícil. E é, de fato, o que a gente precisa relatar nesse domingo. Nós vamos tratar, porque a partir de amanhã é Grenal, e nós temos que tratar tudo que diz respeito ao Grêmio, porque o jogo de domingo que vem é um grande jogo de futebol, um grande jogo, um jogo daqueles de encher a gente de emoção. Nós vamos fazer conteúdos específicos, vamos fazer uma série de coisas, vocês já viram aí a programação da semana que está cheia, mas nós não podíamos deixar de passar o que nós vimos hoje. O que nós vimos hoje, a complementação de uma rodada que demonstrou a fragilidade do Grêmio. O entendimento até do Grêmio. O Grêmio não conseguiu fazer valer a condição de time que tem o Campeonato Brasileiro como objetivo e se permitiu perder 2 pontos para a equipe que estava jogando outra competição. Nenhum dos clubes que enfrentaram essas equipes nessa rodada tiveram um rendimento pior que o do Grêmio. Nenhum. Todos conseguiram seus resultados, todos conseguiram fazer a sua parte. E o Grêmio não conseguiu fazer a sua. Então, dentro dessa realidade, sim, nós precisamos tentar entender, criticar dentro do que tem que ser criticado, para exatamente o Grêmio buscar uma evolução ali na frente, para o Grêmio tentar algo diferente, para o Grêmio conseguir algo diferente, para o Grêmio se fazer melhor. É por isso que a gente está falando sobre isso. Não tem como a gente não falar. Nesse momento, o que é preciso dizer é que essa realidade não pode ser tratada com normalidade. Foi ruim o que aconteceu. A gente viu pelos números. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.